seja bem-vindo a mais um episódio do Sixcast, podcast da Six Capital, que fala sobre mercados imobiliários e investimentos. Eu sou Henrique Gomes, eu sou gestor de recursos da Six Capital e hoje temos o prazer de convidar para esse bate-papo Rodrigo Sadi, que trabalha no escritório de advocacia McLaughlin Stern, que possui mais de 120 anos de história. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje é estruturas offshores voltada para investimentos imobiliários nos Estados Unidos. Então, Rodrigo, você pode, por favor, falar sobre o seu histórico, sobre a sua atuação e como você chegou nesse momento, tendo toda essa expertise com estruturas offshores e legislação dos Estados Unidos? Lógico. Eu sou formado aqui no Brasil, sou advogado brasileiro. Fui para os Estados Unidos em meados de 2014 fazer um mestrado. Então é comum que advogados brasileiros saiam do Brasil para fazer um mestrado no exterior e depois, posteriormente, voltar para o Brasil e seguir uma carreira numa sociedade aqui no escritório brasileiro. Muitos desses advogados acabam indo para os Estados Unidos, mas não só para os Estados Unidos, podemos ir para a Europa e para a Ásia também. Mas é muito comum irmos para os Estados Unidos, pois é perto do Brasil e a cultura é um pouco mais semelhante. Eu fui, em 2014, para Virgínia, nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia, fazer um mestrado. O mestrado dura cerca de 1 ano. Uma vez que você completa o mestrado nos Estados Unidos, você tem a opção de prestar a OAB em alguns estados. Nova York sendo um deles, Califórnia sendo outro, e em outros estados você também pode prestar a OAB, mas você precisa pedir autorização do estado para fazer isso. Em alguns estados você também não pode prestar a OAB só com o mestrado. Eles são meio territorialistas nos Estados Unidos. Então é comum que um advogado faça um mestrado nos Estados Unidos, chamado LLM, e faça a prova da OAB de Nova York ou Califórnia. Foi o que eu fiz a prova de Nova York. Voltei para o Brasil, fiquei 2 ou 3 meses aqui, de assistente de um professor meu, da época da faculdade. Em 2016, comecei trabalhando num escritório americano, num daqueles escritórios gigantes americanos de 1.000 e poucos advogados, escritórios Bastante ao redor difundido. do mundo. E fiquei lá 5 ou 6 anos. Lá eu tinha 2 personalidades. Eu tinha uma personalidade de advogado societário contratual para clientes americanos, e eu tinha uma personalidade de advogado brasileiro e americano para clientes estrangeiros, especialmente clientes brasileiros. Então eu dividi o meu tempo com isso. Então eu fui treinado para fazer societário, M&A, contratos americanos, mais essas estruturas para estrangeiros. E lá fiquei 5 ou 6 anos, e em 2021 eu e um grupo de advogados saímos do escritório e fomos para o McLaughlin Stern, que, como você falou, já é um escritório bem tradicional de Nova York, e procurando uma outra flexibilidade para trabalhar com os nossos clientes. E lá estou. No interim, eu comecei a dar aula em uma das faculdades americanas em Nova York, que é a Fordham University. Dei aula de elaboração de contratos. Hoje eu dou uma aula teórica de contratos. E fiz a carreira lá, acabei fazendo a carreira lá. Eu lembro que eu tive conversas com sócios de escritórios grandes aqui, que eram meus professores também na faculdade, e sempre houve uma discussão de aonde que eu faria a minha carreira, né? Eu acho que depois de um tempo que você está nos Estados Unidos, advogando lei americana... hoje já advogo há mais tempo nos Estados Unidos que eu advoguei no Brasil, né? Então eu acabei decidindo fazer a carreira lá, as portas foram se abrindo para mim lá, e eu acabei ficando. Aí minha esposa também, a gente estava conversando um pouco antes do podcast começar, que minha esposa foi, e lá ficamos e fizemos a carreira lá. Então, essa é a minha história, resumidamente. Então, hoje você, digamos, continua trabalhando meio que dos dois lados, tanto voltado para os Estados Unidos, em operações dos Estados Unidos, quanto assessorando e fazendo estruturas fora dos Estados Unidos cuja finalidade
seja acessar os Estados Unidos? Hoje mais o segundo, né? Eu acho que eu tive que tomar uma decisão de para onde que ia a minha carreira dentro dos Estados Unidos, né? Então, após a decisão de quero ficar nos Estados Unidos, agora existe uma outra decisão, que é como é que eu fico aqui longo prazo. E eu achei que a minha utilidade seria maior para clientes estrangeiros que estivessem querendo acessar os Estados Unidos por uma questão cultural, até com clientes brasileiros, mas a minha impressão é que qualquer cliente internacional prefere lidar com um advogado internacional do que com um advogado americano, muitas das vezes, porque existe um choque de cultura. Choque de cultura e até, às vezes, o entendimento das dores, né? Acessar Exato. o mercado americano. E bem ou mal, eu venho de um background de direito civil. Então, se eu estou falando com um cliente na Europa, um cliente na América Latina, ou com os advogados desses clientes, existe um entendimento de onde vem a pergunta que eles estão me fazendo, porque, em geral, eles são de países de direito civil muito parecidos com o Brasil. E o advogado americano é um sistema diferente, é um sistema common law, ele funciona de uma forma diferente. Então, o que eu sinto, e até quando eu dou aula, os alunos são de direito civil, eu sinto que existe uma dificuldade de juntar os dois, né? De você conseguir manusear o sistema de direito civil e o sistema de common law e entrar meio que num acordo de como as coisas funcionam e explicar isso para os clientes, para os advogados estrangeiros também. Eu falei, isso eu acho que eu consigo fazer. E aí eu decidi seguir essa parte da minha carreira. Mas dentro do escritório, obviamente, temos clientes americanos e eu acaba caindo lógico. De vários outros tipos. Sim, sim. E é interessante também, né? Eu acabo fazendo... E acabam se complementando, né? De certa forma. Sim, é sempre um aprendizado a mais, né? E é interessante você fazer, por exemplo, um M&A grande. Se você fizer 2 por ano, os 2 são interessantes. Se você fizer 10 por ano, você cansa um pouco, né? Então, hoje em dia, quando me trazem assim, num projeto grande do escritório, eu fico interessado, porque é uma coisa nova também para mim, né? Então eu acabo voltando para aquela perspectiva do que eu tinha quando eu trabalhava num escritório gigantesco. Entendeu? Legal. Então vamos entrando para o primeiro tema, que seria mais voltado para Private Equity Real Estate, sobre a criação de uma entidade offshore, popularmente conhecida como Portfolio Interest Company, né? Então, Rodrigo, o que seria uma entidade offshore e por que seria bom criar uma entidade offshore? Então, para fins americanos, uma entidade offshore é qualquer empresa que está fora dos Estados Unidos. Então, se a gente estiver falando de uma limitada ou de uma SA no Brasil, para fins americanos, essa empresa é uma offshore. Né? Mas, em geral, quando a gente menciona uma offshore nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, a gente está se referindo a empresas em países específicos, em geral no Caribe, que têm uma tributação favorável para clientes, para pessoas que possam fazer investimentos fora do Brasil ou fora dos Estados Unidos. Tá? Então, a gente monta uma empresa no exterior para fins de um propósito específico, seja para você ter um equilíbrio de ativos dolarizados, não dolarizados, fazer investimentos em imóveis nos Estados Unidos, como a gente faz, ou simplesmente acessar um mercado que não está no Brasil. Né? Então, existem diversos motivos para você ter uma offshore. Para fins americanos, quando você é estrangeiro, para você investir nos Estados Unidos, os Estados Unidos é uma jurisdição com uma tributação bastante hostil. Então, existem motivos fiscais para nós sugerirmos que um cliente brasileiro, por exemplo, invista nos Estados Unidos por meio de uma offshore. Tá? Então, o instrumento pode ser utilizado para investimento nos Estados Unidos, para equilíbrio de ativos, ou até para planejamento patrimonial de famílias e ativos de famílias, até pessoas... Eu vejo muito pessoas que têm um filho ou uma filha, uma pessoa da família que vai morar nos Estados Unidos ou vai morar no exterior, e aí, porque existe uma tributação diferente, você faz um planejamento patrimonial utilizando uma offshore. Então, existem diversos motivos. Para fins de investimento imobiliário nos Estados Unidos, que é o tópico do nosso assunto hoje, a questão é puramente fiscal. Então,
de uma forma geral, se você é um não residente fiscal americano, ou seja, você é uma pessoa que não tem green card ou não é cidadão americano, você vai ser tributado de algumas maneiras nos Estados Unidos. Então sempre existem alguns impostos com os quais a gente se preocupa. Eles são imposto de herança, imposto de renda e ganho de capital. De uma forma geral, é o que a gente tem a preocupação. A offshore, ela resolve um problema específico do imposto de herança. Então, voltando, se eu sou um não residente fiscal americano e eu detenho ativos americanos, eu vou ser tributado, no caso de falecimento, nesses ativos americanos. Então, se eu sou um brasileiro que tenho cotas de uma empresa americana, ou tenho um imóvel nos Estados Unidos, em Miami, Nova York, aonde for que seja, e eu falecer, esse ativo vai ser tributado. Agora, se eu detenho quaisquer desses ativos por meio de uma offshore, ou seja, uma empresa estrangeira, o meu ativo são as ações dessa empresa offshore. Sim. Então, os Estados Unidos entende que eu não detenho ativos americanos. Logo, o imposto de herança é resolvido. Eu não vou ser tributado. Quem detém é a offshore, não a pessoa. Exato. E a empresa, por si só, não é sujeita a imposto de herança. Então, a gente resolve o imposto de herança por meio da utilização de uma offshore. Tá? Então, esse é o principal motivo da gente utilizar uma offshore para investimentos imobiliários nos Estados Unidos. Tá? Agora, com relação a entidades offshore, quando as pessoas criam, elas não são tão fáceis assim, porque elas custam. Uhum. Né? Existem vários custos relacionados à criação e manutenção. Né? Uma vez que você abre uma empresa nas Ilhas Cayman, BVI, algo do tipo, você vai precisar pagar o Registered Agent, vai ter que ter um advogado local, eventualmente. Você precisa também ter custos com o administrador. Né? Mesmo assim, você entende que ainda assim é benéfico para a pessoa, mesmo com bastante custo, por assim dizer, manter uma empresa offshore por todos os benefícios que ela acaba trazendo? Sim, eu entendo que, veja, a economia dessas ilhas no Caribe, que são essas jurisdições offshore, elas dependem somente disso, né? Então, Sim. Turismo e esse mercado societário, vamos dizer. Mas a tributação nos Estados Unidos, no imposto de herança, é 40% do ativo. Então, o custo anual que você tem com uma empresa para a manutenção dessa empresa, ele muito provavelmente vai ser menor do que esse imposto. A depender da magnitude, pode ser até meio marginal. Exato, por assim exato. dizer. E lembrando assim, que a gente fala de imposto, né? Mas eu sou advogado, então eu penso já nas praticidades de como que esse imposto vai ser cobrado, qual que é o processo de inventário nos Estados Unidos, porque tudo isso vira custo também, né? Então não é só o custo de você pagar o imposto, mas você vai precisar contratar consultores, advogados, para fazer todo um processo de inventário nos Estados Unidos, para lidar com o pagamento desse imposto, né? Então, esse também é custo. Então, é um custo, de certa forma, como você falou, eu concordo, marginal, tendo em vista o benefício que traz a offshore. Entendi. Então, entrando nas entidades dos Estados Unidos, né? As Limited Liability Companies, que a gente chama de LLCs, tem as corporations. Qual é a diferença entre elas e quando que a gente usaria cada uma? Qual seria a melhor maneira ou alguns cenários de usar essas empresas? Tá. A maneira que eu geralmente explico essas empresas é a seguinte: uma corporation seria o equivalente de uma SA fechada no Brasil. Uma LLC, que é um tipo jurídico, de certa forma, recente nos Estados Unidos, tem uns 20, 30 anos mais recente, seria mais parecida com uma limitada no Brasil. Tá? Então, por que eu digo isso? Porque para constituir uma SA no Brasil é mais chato do que você constituir uma limitada. Nos Estados Unidos, igual. Para constituir uma corporation, o processo é um pouco mais formal do que para a constituição de uma LLC. Tá? Então, de certa forma,
existem essas preocupações. Existem preocupações também estaduais de regras. Por exemplo, em Nova York, para você constituir uma LLC, você precisa fazer o que a gente faz aqui com o SAs, que é publicar no jornal que você constituiu a LLC. Mas para uma corporation, não. Então, em Nova York, é difícil você ver uma LLC nova-iorquina, porque você tem custo a mais para constituir. Agora, na Flórida, você não tem esse requisito. Então, aí você volta para um passo inicial de que, não, provavelmente a LLC é um instrumento mais fácil de constituir do que uma corporation. E veja que a Constituição, por si só, ela é simples nos Estados Unidos, né? Então, aqui a gente monta um estatuto social, faz ata, ou monta um contrato social e por aí vai, registra na junta comercial, tira o CNPJ e tudo mais. Nos Estados Unidos é completamente diferente. O único documento de uma corporation que é protocolado para registro é um instrumento de constituição que, em geral, tem no máximo 2 páginas. Ele pode ser mais longo, a depender do negócio da empresa, mas, em geral, é 1 ou 2 páginas. Potencialmente, os sócios ou os diretores nem assinam esse documento. Tá? O mesmo com uma LLC, é um instrumento, o documento que constitui a LLC tem 1 página. A página diz, este é o nome da LLC, essa é a data da constituição. E a gente tem um representante, despachante, que assina esse documento. E uma vez protocolado, a empresa está constituída. Esse é o único documento público que você vai conseguir acessar nos Estados Unidos, para saber qual que é o aspecto societário dessa empresa. Isso não quer dizer que a gente não tenha estatuto ou contrato social, o que for que seja. A gente tem, mas esses são documentos particulares da empresa, eles não são registrados. São registrados e não estão em veículos públicos. Não estão em veículos públicos. Não sei que você esteja lidando, logicamente, com uma empresa pública, por aí vai, mas de todas as empresas particulares, essa documentação não é registrada. Então, existe um processo aí interno da empresa de compliance, de governança corporativa, de você elaborar essa documentação corretamente e manter essa documentação recente. Tá? Os Estados Unidos, apesar de ser um sistema de common law, para fins societários, existem leis, códigos, código da corporation em Nova York, código da corporation em Delaware, código da corporation em Flórida. Cada estado tem o seu, mesmo com LLCs. Então existe aí um aparato jurídico por trás da constituição dessas empresas que dita regras específicas que você pode mudar ou não a depender do código. Tá? Então a gente prepara toda essa documentação e a empresa está devidamente constituída. A LLC tem um contrato social, a corporation tem uma ata constituindo, uma ata do acionista, a ata do conselho e por aí vai. Então, e um estatuto são documentos mais robustos, tem mais a ser feito quando você prepara você constitui uma corporation. Tá? A LLC é um instrumento muito útil, porque ela tem um benefício muito específico, que é o tratamento fiscal da LLC, ele fica a critério da pessoa que constitui a LLC. Então ela pode ser, por exemplo, taxada como uma corporation, ou seja, uma pessoa jurídica taxada a 21% imposto de renda, ou a LLC pode ser uma entidade transparente para fins fiscais, o que quer dizer que lucros e perdas são alocados aos sócios. Uma LLC que é tratada como corporation, em geral, as pessoas se referem a ela nos Estados Unidos como uma check the box. Então, se você ouviu a expressão check the box LLC, ela, na verdade, é uma LLC que é tratada para fins fiscais como uma pessoa jurídica. Ela chama check the box porque, por exemplo, no Brasil a gente tem DBE e tudo mais. Nos Estados Unidos existe também um formulário que você protocola com a Receita Federal para tirar o CNPJ da empresa. Nesse formulário existe uma caixinha que você tica e fala, eu quero que essa empresa seja tratada como corporation para fins fiscais, então você está checking the box, então é por isso que as pessoas se referem à LLC com esse nome. Mas, de uma forma geral, é uma pessoa jurídica muito mais parecida com uma limitada. Que é o que também a gente chama de pass-through entity, né? A pass-through é a LLC que é transparente. Então, por que pass-through? Porque os lucros e perdas pass through a empresa e vão ser alocados aos sócios. Vão ser alocados aos sócios, que porventura pode ser, inclusive, uma corporation. Exato. Pode ser uma corporation, pode ser uma pessoa física, pode até ser uma das nossas offshores sobre as quais a gente conversou agora. Que é, em geral, o ideal. Tá?
E quando o investidor ele não tem residência fiscal americana, e aí ele tem a sua entidade offshore e ele investe nos Estados Unidos, seria mais conveniente ele investir através de uma corporation ou de uma LLC? Então, aí a gente entra em 2 outros impostos, né? Então, a offshore resolveu o imposto de herança, pronto. Agora nós temos ganho de capital e imposto de renda. Então, a gente tem uma offshore, embaixo da offshore nós temos uma LLC, essa LLC, porventura, vai deter um imóvel. Vamos dizer que esse imóvel está sendo alugado. Existe um rendimento aí de aluguéis. Quem paga esse imposto de renda? Se a LLC for transparente, quem paga o imposto de renda são os sócios. Porque, de novo, a empresa é transparente para fins fiscais. Se é uma corporation ou uma LLC tratada como corporation para fins fiscais é a mesma coisa, aí quem paga é a LLC. De uma forma geral, a sugestão é que a LLC pague, ou a corporation pague, o imposto de renda nos Estados Unidos. Porque o imposto de renda é 21% e é melhor que uma empresa americana declare imposto de renda nos Estados Unidos do que você trazer para os Estados Unidos uma entidade offshore que tem uma tributação favorecida naquela jurisdição e que a Receita Federal pode nem entender o que é essa empresa dentro dessa estrutura. Então, de um ponto de vista de imposto de renda, a sugestão é que a LLC pague. Até porque, se a LLC for corporation, existe um porém. O rendimento de aluguel que vai para a conta da LLC, se a LLC fizer uma distribuição de dividendos para offshore ou para o sócio estrangeiro, essa distribuição é sujeita a 30% de retido. Withholding. O famoso withholding. Se a empresa é transparente, não tem imposto retido. Os rendimentos são alocados ao sócio, o sócio paga imposto de renda. O que é esse imposto retido? Esse imposto retido é a Receita Federal nos Estados Unidos falando: eu não vou atrás de estrangeiro para pagar imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Você vai reter o imposto aqui e pronto. Está resolvida a minha vida como Receita Federal. Então, eu vejo pessoas que querem o dinheiro no bolso na offshore e falam: então não quero que seja uma corporation, porque se eu tiver dinheiro acumulando na conta da LLC, eu não consigo tirar o dinheiro sem pagar os 30% de retido. Eu falo: não quero, esse dinheiro vai ficar preso ali, eu não quero, eu quero direto na minha conta na offshore. E tem outras pessoas que dizem: não, melhor ter uma estrutura correta de corporation, reduz o imposto fiscal, a tributação na nível da PJ, e depois, no momento de, vamos dizer, venda do imóvel, se você dissolver a estrutura como um todo, a última distribuição que você faz para o sócio, essa distribuição não é sujeita a imposto retido. Então tem pessoas que não querem aguardar este momento para receber o dinheiro, sem o retido, e tem pessoas que falam: não, eu prefiro ter o dinheiro imediatamente no bolso. Então essa é uma questão pessoal da pessoa que está fazendo o investimento. Mas temos um terceiro imposto, que é o de ganho de capital. O de ganho de capital ele envolve a decisão de se a LLC vai ser transparente ou uma corporation para fins fiscais. Por quê? Se você é um estrangeiro que detém um imóvel americano ou uma empresa que detém um imóvel americano, se você vende o imóvel ou as cotas dessa empresa, respectivamente, a Receita Federal vai te tributar um imposto retido também. Na verdade, o comprador do imóvel é obrigado a reter 15% do valor da venda, que com certeza é mais do que o ganho de capital que será devido naquela venda. Como é que você evita isso? Se a LLC que detém um imóvel é uma pessoa americana, porque ela é uma corporation para fins fiscais, ou seja, ela tem identidade americana para fins fiscais, se a LLC é a vendedora do imóvel, esse ganho de capital não se aplica. Então, esse imposto retido para recuperar o ganho de capital, eu devo dizer, não se aplica. Então, a sugestão é: LLC como corporation, ela paga o imposto de renda nos Estados Unidos, não bota o nome da offshore perante a Receita Federal, e ela também previne esse retido do comprador para pagar o ganho de capital. Isso dito, eu estou falando muito, eu sei que são assuntos complexos, mas
existem maneiras de você poder peticionar a Receita Federal antes da venda, para falar, meu ganho de capital é X, já fiz a conta para você, eu fiz a conta para você, Receita Federal, o imposto é X. A Receita Federal aprovando, o comprador não é obrigado a reter o valor de 15% do valor da venda. Isso dito, estamos falando sobre a Receita Federal, que no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que esteja, é uma instituição governamental, demora meses para responder e aí você potencialmente perde a venda porque você não tem essa autorização e você fica com essa questão do imposto retido no ar. Então, resumindo, a offshore, em geral, detém uma LLC porque ela é uma subsidiária integral, então a LLC é um instrumento mais simples de constituir com um só sócio. Não faz sentido, de um ponto de vista societário, você constituir uma corporation, que é um instrumento um pouco mais complexo. Então, offshore detém a LLC. A LLC, temos a decisão de tratar ela como corporation ou para fins fiscais, ou pass-through, como você mencionou, e essa LLC vai deter o imóvel. Tá? A minha sugestão, em geral, mas sempre levando em conta as circunstâncias do cliente, é que a LLC seja uma pessoa jurídica para fins fiscais. Né? Pague imposto na jurídica. Reduz o imposto de renda e evita essa questão do imposto no ganho de capital. E em relação à jurisdição de cada estado, né? A gente tem várias LLCs e corporations que são constituídas em Delaware ou Flórida. De um modo geral, o que a gente pode dizer sobre como que a gente escolhe aliás, onde a gente vai constituir essas entidades? É uma boa pergunta. Como eu mencionei, cada estado tem um código específico para corporations, LLCs, partnerships, diferentes tipos jurídicos. Aquele código vai dizer o seguinte: vamos dizer que na lei do estado da Califórnia, a lei diga, se você é uma empresa que detém um imóvel no estado da Califórnia, você precisa ser registrada na Califórnia. Mesmo se você for uma empresa constituída em Delaware, por exemplo. Quer dizer agora que a empresa paga a taxa anual em Delaware e paga taxa anual na Califórnia. Então, se o único ativo da empresa, por exemplo, for na Califórnia, não faz sentido você constituir ela em Delaware, porque você só está gastando mais dinheiro para manter a estrutura em Delaware. Você vai ter que registrar na Califórnia também. Então, registra só na Califórnia. Então, depende da operação da empresa. Se é uma holding, que não tem de fato uma operação física, ou não tem um ativo em algum lugar específico nos Estados Unidos, que a gente pode olhar no código e falar, não, por causa desse ativo a gente precisa ser registrado em tal estado, aí Delaware é um bom estado. Por quê? Por que todo mundo fala de Delaware? Porque os códigos de Delaware eles são bem escritos de uma forma geral, eles dão praticamente liberdade total para os sócios decidirem como eles vão administrar a empresa. Então, grande parte dos artigos do código de Delaware para LLCs ou corporations vão dizer algo do tipo, exceto se de outra forma descrito no contrato social da empresa, a regra X. Quer dizer que, se você não tiver contrato social, a regra X, se você tiver, você escolhe a regra que você quer que aplique para aquela empresa. Então, existe muita flexibilidade no estado de Delaware. E os casos societários em Delaware são robustos e os juízes lá são muito bons em lidar com casos de complexidade societária. Né? Então, vamos dizer que a gente tem uma LLC ou uma corporation com vários sócios, com acordo de cotista, acordo de acionista. Isso no estado de Delaware é baba para o juiz, eles sabem isso todo dia. Então, existe um conforto nosso como advogado, falar, não, vamos para Delaware, porque provavelmente a decisão lá vai ser uma decisão correta. Correta, mais assertiva. Exato. Mas assim, então, isso também, essa análise também inclui aquele fato que eu mencionei de Nova York. Qual que é o custo de eu constituir uma LLC em Nova York? É alto, porque eu tenho que publicar. Então, se de fato a empresa não vai estar em Nova York, não vai ter nada em Nova York, não vou para Nova York, entendeu? Do ponto de vista de tributação, o que vai acontecer é que os estados eles conversam entre si e
e uma empresa que de fato tem uma atuação maior, vamos dizer, no estado da Flórida, e também está registrada em Delaware, se os rendimentos, assim, a renda dessa empresa é oriunda de atividade na Flórida, é a Flórida que vai tributar. Tá? Então é proporcional da onde vem a sua renda. Não tem renda em Delaware, Delaware não vai te tributar. Se tem renda na Flórida, a Flórida vai te... Se tiver meio-meio, os dois estados tributam. Você faz uma análise de onde é essa renda, essa renda oriunda de atividades em qual estado. Aí você declara para os diferentes estados da forma correta, falando, 50% da minha renda veio de Delaware, tem que pagar imposto aqui. 50% na Flórida, paga imposto lá. Acaba sendo meio que proporcional Exato. aos estados. Exatamente. Eu queria só falar mais uma coisa. Essa estrutura, porque essa estrutura é uma estrutura que, assim, a offshore LLC imóvel, né, é uma estrutura, grosso modo, ela tem um risco, né, porque a estrutura ela é montada de uma forma legal, juridicamente ok, mas ela é montada de uma forma de evitar um pagamento de imposto se você não precisa pagar aquele imposto. Então, como eu falei, a offshore reduz o imposto ou mitiga o imposto de herança. A LLC mitiga o ganho de capital, mitiga o imposto de renda. Então, sempre essas estruturas, a Receita Federal, o IRS nos Estados Unidos, está de olho. Porque ela não pode ser uma estrutura totalmente simulada. Sim. Né? As empresas elas precisam ter personalidade jurídica própria, precisam ter atos formais de aprovação de contas e por aí vai. Então, por exemplo, se eu sou Rodrigo, brasileiro, tenho uma offshore. Essa offshore tem uma LLC. E essa LLC tem um imóvel. E eu moro no imóvel. A Receita Federal fala, não, mas como que você mora nesse imóvel? Você não é dono desse imóvel. Quem é dono desse imóvel? Essa LLC. Você está pagando o aluguel para essa LLC? Se eu não estiver pagando, essa estrutura fica um pouco mais arriscada. Então, na ponta final dessa estrutura, a sugestão é, se você for morar no imóvel no qual você detém, a LLC detém, você tem que pagar aluguel a valor de mercado para sua própria empresa. E aí a gente entra naquela discussão de, não, mas esse aluguel é meu dinheiro que eu estou pagando para uma LLC que, em tese, eu indiretamente detenho, e esse dinheiro vai ficar preso nessa LLC, porque se eu distribuir, eu tenho que pagar 30% de retido. Então, existem pessoas que querem fazer esse contrato de aluguel, tem pessoas que não querem, mas é um risco. Né? É um risco. Então, a sugestão da estrutura correta é offshore, LLC, como corporation, LLC detém um imóvel. Se quiser viver naquele imóvel um período de tempo, você paga aluguel para a sua própria empresa. Fica sujeito a essa questão do imposto retido. Lembrando, todas as empresas têm que ter conta bancária. O dinheiro tem que correr pelas contas corretamente. Porque se existe qualquer confusão patrimonial entre essas empresas e o sócio, o IRS pode vir e falar, não, essa estrutura não existe, e você de fato é o dono do imóvel, você que tinha que estar pagando imposto de renda e por aí vai. Tem que ter toda uma transparência e uma governança para que o IRS esteja confortável o suficiente para não gerar nenhum risco entre as partes. Exato. Agora, quando a gente fala de investimento em imóvel, mas para de fato ter um investimento, né, e auferir o resultado daquele investimento, seja periódico ou seja na realização daquele investimento, geralmente a gente constitui uma corporation que fica até em cima de uma LLC. Aí a offshore ela vem e investe nessa corporation. Essa corporation ela acaba tendo os benefícios, aliás, ela acaba se aplicando o que a gente chama de Portfolio Interest Exemption. Pode explicar um pouquinho brevemente sobre como é que a gente consegue ter um benefício do portfólio? Então, existe uma exceção no código da Receita Federal nos Estados Unidos de quando que é cobrado imposto de renda de investidores estrangeiros que estão fazendo investimentos nos Estados Unidos. E de uma forma geral, se o investimento é feito em dívida, ou seja, estou emprestando dinheiro para uma empresa, e essa empresa vai me devolver juros, de uma forma geral, esse repagamento de juros e principal, ele não é sujeito ao imposto de renda ou ganho de capital nos Estados Unidos.
por parte do investidor estrangeiro. Para isso, existem requisitos específicos que precisam ser cumpridos para que a Receita Federal, se essa estrutura for auditada, a Receita Federal fala, não, está de acordo com a estrutura, com o código. As regras são complexas, já antecipo para quem estiver ouvindo, mas se você é um investidor que detém algum tipo de controle da empresa para a qual você está emprestando dinheiro, a Receita Federal não vai olhar isso como uma dívida de fato e não vai permitir que você não pague imposto de renda nos Estados Unidos. O investidor deve ter, no máximo, 10% de uma empresa para a qual ele está fazendo emprestando dinheiro, tá? E não deve ter nenhum tipo de controle na administração da empresa. Tá? Então, esse é o primeiro requisito. Existe um outro requisito que é quanto capital de fato tem nessa empresa. Por quê? Porque a Receita Federal vai fazer uma análise de uma pessoa razoável emprestaria dinheiro para uma empresa que tem zero capital, não tem ativos, tem liquidez. Ninguém faz isso. Então, de uma forma geral, aquela empresa precisa ter algum tipo de capital. Então, você consegue resolver esses dois requisitos de algumas formas diferentes. Uma das quais se você estiver lidando com uma corporation, instrumento corporation, o tipo jurídico, você pode, em primeiro lugar, dividir as ações da empresa em ações com voto e ações sem voto. Por quê? Porque o investidor, se ele detém só ações sem voto, essa questão de se ele detém mais de 10%, se ele tem algum tipo de controle societário sobre a empresa, ela não existe. O investidor não vota. Quem não vota não detém controle. E o controle tem que ser detido por uma pessoa terceira. Então, por exemplo, se eu sou o Rodrigo, sou um investidor, botei uma dívida ali numa empresa que é uma corporation, eu tenho ações sem voto, e o meu irmão detém as ações com voto, para fins fiscais, a Receita Federal fala, não, vocês são a mesma pessoa. Então, a pessoa que detém as ações com voto dessa corporation precisa ser um terceiro. De fato, um terceiro sem relacionamento com o investidor. E aí essa pessoa detém o controle da empresa. Isso resolve a questão do controle. A questão do capital na empresa você pode ter outros investidores que fazem investimento só de capital na empresa, ou você pode, como investidor, dividir o investimento que você faz em dívida e capital. Se você fizer uma pergunta para 5 advogados tributaristas nos Estados Unidos de qual que é essa divisão, qual que é o limite dessa divisão para que você faça jus a essa exceção do imposto de renda nos Estados Unidos, você vai receber 5 respostas diferentes. Mas quanto mais equilibrado, melhor. Tá? Existe uma maneira de você constituir essa estrutura para que ela tenha de fato ela de fato seja dívida, né? Ou que inclui o quê? Um instrumento, uma nota promissória, que é um dos requisitos, precisa ser um instrumento formal de dívida. Ninguém empresta dinheiro, de novo, para uma empresa descapitalizada. Ninguém empresta dinheiro sem colateral. Então, você vai precisar de uma nota promissória. Essa nota promissória vai ser garantida por algum ativo. Então, quanto mais formal for essa estrutura de dívida, que dê ao investidor a segurança de que aquela dívida vai ser paga, mais a Receita Federal pode olhar, auditar essa estrutura e falar, não, de fato é só dívida, e porque ela é dívida e cumpre com esses requisitos do código, o investidor faz jus a essa exceção do imposto de renda nos Estados Unidos. Não vai pagar esse imposto de renda nos Estados Unidos. Tá? Então a corporation, para esses fins, ela é super útil, porque o conceito de ações com voto sem voto, num ponto de vista de corporation, ele é simples. Num ponto de vista de uma LLC, ele é mais complexo, porque o código não permite isso. Então você contratualmente, no contrato social da LLC, você vai ter que dividir cotas com voto, cotas sem voto, só que esse é um instrumento contratual. E porque é contratual, a Receita Federal vai olhar com olhos um pouco mais assertivos esse instrumento. Entendeu? Então, quando a gente está falando dessa estrutura de Portfolio Interest Exemption,
de uma forma geral, a sugestão é que a gente use uma corporation para que a gente possa utilizar os benefícios dos tipos de ações permissíveis no código para corporations. Ficou E, claro? claro, Complexo. complexo. Mas é por isso que você está aqui. Agora, quando a gente fala de um investidor com residência fiscal nos Estados Unidos, vamos supor que seja um brasileiro que conseguiu o green card dele. Certo. Ele então não necessitaria usar uma offshore para investir no imóvel. Na verdade, a Receita Federal, se ela vê um investidor americano usando uma offshore para se fazer jus ao Portfolio Interest Exemption, ela vai tributar. O americano não faz jus a essa isenção de imposto. Essa isenção é só para estrangeiros. E mais, o americano, de uma forma geral, ele é taxado agressivamente em participações em empresas estrangeiras. É muito difícil você ver um americano detendo uma offshore. O que quer dizer um americano detendo uma limitada, uma SA, uma empresa em BVI, nas Ilhas Cayman, na Europa, tanto faz. O americano que detém uma empresa estrangeira, ele é agressivamente tributado. Tá? Sem regras específicas de se a empresa tem investimentos passivos ou não passivos, mas presumindo que o americano está investindo numa empresa estrangeira que está sujeita a essa tributação, o americano, o que quer dizer, uma pessoa com green card ou um cidadão americano, vai ser tributado em cima dos lucros dessas offshores, mesmo se não receber distribuição. Então, não recebeu a distribuição, vai pagar imposto nos Estados Unidos. Então, é raro, para dizer o mínimo, você ver um americano investindo nos Estados Unidos por meio de uma estrutura offshore. Isso é o pesadelo da Receita Federal nos Estados Unidos. Eles não querem ver isso. Eles não querem ver dinheiro saindo de uma forma do país para entrar de novo para isenção fiscal. Aí, de fato, é uma evasão aí de um imposto que não tem isenção, que para estrangeiros tem. Então, isso, de uma forma geral, não acontece. Então, digamos, o brasileiro com green card, que ele tem residência fiscal nos Estados Unidos e ele quer investir ali. Claro que depende de cada deal, depende de como ele quer tratar as empresas deles, mas algo que às vezes é muito comum é investir através da LLC, né? Então assim, o conceito desses investimentos, ele é sempre aquele pressuposto inicial que a gente discutiu. Uma offshore que reduz o imposto de herança, com uma LLC com que reduz o imposto de renda e ganho de capital, e aí um imóvel. Na estrutura que a gente está discutindo, a gente tem uma offshore, vamos dizer, ou diversas offshores, investindo numa corporation, num equivalente de uma SA fechada, com ação com voto e sem voto. O investidor investe em ações sem voto e investe em dívida. Essa empresa é uma pessoa jurídica para fins fiscais americanos. Ela vai deter o imóvel por meio de outras LLCs. Né? Pode ser uma, pode ser várias. Por que eu digo que pode ser várias? Porque, de uma forma geral, o imóvel deve ser detido por uma empresa, e essa empresa é uma LLC transparente. Essa LLC transparente deve ser detida por uma outra LLC transparente. Por que eu estou criando uma estrutura tão complexa? Porque a gente fala muito da LLC do ponto de vista fiscal, mas para fins societários é uma empresa limitada, de responsabilidade limitada. Então, deu um chabu no imóvel, e tem um construtor que quer processar o dono do imóvel porque não pagou. Vai processar aquela LLC que é dona do imóvel. Para você desconsiderar a personalidade jurídica, que nem aqui, é muito difícil. Se tiverem cumpridos os requisitos formais de governança, você não desconsidera a personalidade jurídica. Então você reduz o seu risco naquele imóvel para aquela LLC. Se você precisar de um americano, está captando fundos de um investidor americano, ou um brasileiro que tem green card, essa pessoa, ela não vai investir por uma offshore por motivos que a gente discutiu. E dois, se ela investir por meio de uma corporation, o que vai acontecer? A corporation vai pagar imposto de renda, vai fazer uma distribuição para essa pessoa brasileira com green card ou um americano, e essa pessoa também vai pagar imposto de novo. Então, o que a gente chama de dupla tributação. Então, nenhum americano investe por corporations, porque você não precisa estar sujeito à dupla tributação.
Então, vamos dizer que eu tenho R$ 100 de lucro. Essa corporation vai pagar 21%, vai ser uma distribuição para o sócio vai pagar, de novo, até 40% de imposto nisso. Que é diferente de se o sócio detém uma LLC transparente, vai pagar só os 40, até 40% de imposto, porque é gradual, na pessoa física. Então, o americano ou o brasileiro com green card, ou seja, o residente fiscal americano, ele investe sempre por meio de uma entidade transparente. Então, esse investidor ele vai entrar na estrutura um nível abaixo que os investidores estrangeiros. Investidores estrangeiros entram na corporation, o americano, o residente fiscal americano, vai entrar na LLC abaixo dessa corporation, que por sua vez é uma entidade transparente para fins fiscais. Tá? Cada vez mais complexa a nossa estrutura. Mas em geral, é assim que eu faço. Em geral, eu desenho. Eu estou até tendo dificuldade aqui explicando agora isso tudo, porque é muito mais fácil explicar desenhando as bolhas. Né? Essa bolha aqui é do investidor estrangeiro. E por aí vai. Agora, entrando num outro tema, que acho que seria bastante interessante mostrar para quem está ouvindo e nos vendo, seria quando a gente vai fazer a aquisição do imóvel, um ponto extremamente importante é o Title Insurance. Uhum. Né? Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre o Title Insurance? Lógico. Title Insurance é até um dos conceitos que, para mim, era um dos mais estranhos quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu não entendia nada. Não entendo o que quer dizer, como é que funciona esse negócio. Então, mesmo como advogado, eu tive dificuldade. A maneira pela qual eu explico hoje é a seguinte. No Brasil, se eu vou comprar um imóvel, aí eu vou ligar para o meu advogado vai puxar a certidão até não poder mais, negativa, certidão de protesto e tudo mais. Ele vai puxar a matrícula do imóvel, vai fazer uma diligência no imóvel e vai falar para o cliente, não, pode comprar, certo? Certo. Os Estados Unidos, sendo os Estados Unidos, eles privatizaram esse processo. Então, o que acontece? As seguradoras, elas dão um seguro para o comprador com relação ao título do imóvel, ou seja, a propriedade. Ou o que está descrito na matrícula, de fato está correto. Não tem ônus no imóvel, o dono é o dono e por aí vai. Então, a própria seguradora faz essa diligência, então o advogado não faz parte disso. E como parte dessa diligência, ela fala, bom, já que eu já fiz a diligência, por que você não me paga um valor? Eu te dou um seguro, porque se aparecer um terceiro, vai falar, não, esse imóvel na verdade tinha um ônus, ou esse imóvel na verdade está sujeito a um processo judicial, a seguradora te reembolsa. Ela te dá uma pólice de seguro te cobrindo por quaisquer riscos que aconteçam com relação à propriedade do imóvel, né? Não a operação do imóvel, se der algum problema numa construção e por aí vai. Não, é só no conceito da matrícula. Você tem um conforto que quando você está comprando um imóvel, e você tem esse seguro, não vai aparecer um terceiro que vai dizer que tinha um direito preferencial ou algo do tipo naquele imóvel. Entendeu? É como se você passasse uma linha e dali para frente você já está seguro. Se der algum problema proveniente de algo do passado do imóvel, aí a seguradora que vai resolver para você, porque você já pagou o seguro, você já está tranquilo. Exato, exato. Se ela não resolver, ela te reembolsa o valor assegurado na pólice. Né? Então é uma privatização do nosso processo de auditoria aqui numa compra e venda de imóvel. E esse seguro, né, o Title Insurance, ele é muito comum quando a gente vai fazer a aquisição do imóvel. Mas aí a pergunta, ele é obrigatório? Ele não é obrigatório, mas porque ele é um conceito já bastante utilizado nos Estados Unidos, o que acontece é que o mercado ele se adaptou a isso. Então é muito difícil um advogado conseguir fazer a diligência que hoje as seguradoras fazem. Então, apesar dele não ser obrigatório, você fica um pouco na mão das seguradoras, porque é difícil você mesmo fazer essa análise, ou contratar um advogado para fazer essa análise. Né? Então, você sempre fica um pouco no risco. Agora, é um imóvel novo, de uma construtora conhecida, uma imobiliária que você tem confiança, não é obrigatório, né? Até porque é só um seguro sobre a propriedade, o título do imóvel. Tá? Não é obrigatório, mas é recomendado. Recomendável, porque traz aquele conforto, assim, além de ser já algo tão comum que
chega a ser até ser estranho não fazer, né? Exato, É, exato. chega a ser muito estranho não fazer e traz o conforto de você não ter nenhum problema proveniente do passado. É o famoso barato sai caro. É, Né? Você pode não querer pagar a seguradora agora, mas você está sempre no risco. Né? E é um risco, eu acho que hoje em dia até é pior do que era por esse motivo, que é, eu não sei se eu consigo confiar na capacidade de diligência dessa compra por terceiros que não essa seguradora mais. Né? Então, aqui o risco é mitigado, porque a gente tem um processo conhecido pelo qual a gente faz essas compras, tem um processo de auditoria, de diligência que a gente faz aqui no Brasil. Esse processo agora já quase não existe nos Estados Unidos. Então você fica, ou você não faz nenhuma diligência praticamente, ou você paga a seguradora para fazer. Então esse é o problema. Mas eu lembro que eu tive muita dificuldade de entender esse conceito. Mas aonde que registra a matrícula? Mas quem que. A seguradora faz tudo. Então ela faz todo o processo de registro da mudança da titularidade do imóvel na matrícula. Por quê? Porque ela tem o interesse de fazer isso. Porque ela tem uma pólice de seguro agora, que ela tem que te pagar se não tiver feito certo. Então você terceiriza todo esse processo de registro da compra e venda para a e seguradora. você transfere o risco para ela. Ela Exato. tem toda a intenção De te proteger. Que de é de proteger. fato se proteger. Né? É. Então é um processo interessante. Agora que você mencionou essa questão de compra e venda de imóvel, é interessante também dizer que, a depender do tipo do imóvel, às vezes é um imóvel residencial, os estados americanos eles têm modelos de contratos que podem ser utilizados para reduzir o risco da negociação da compra e venda. Então, no estado da Flórida, por exemplo, existe um modelo, quase um formulário que é preenchido, que é um documento pronto do estado. Você preenche, esse é o nome do comprador, esse é o nome do vendedor, esse é o depósito de calção, esse é o valor da compra, a gente precisa fechar até tal dia, diligência a ser feita até tal dia. Então, é um processo que potencialmente é simplificado nos Estados Unidos, tá? Mas isso para imóveis, em geral, residenciais. Quando é um imóvel comercial, aí você tem uma negociação robusta no contrato de compra e venda, que é diferente do contrato aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem o Código Civil, que determina quais são os requisitos de um contrato válido, né, de compra e venda. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Apesar de existirem leis imobiliárias, é muito mais uma questão negocial entre as partes. Tá? Então você vê contratos de compra e venda nos Estados Unidos, de uma forma geral, qualquer contrato nos Estados Unidos, ele é muito mais longo do que um contrato brasileiro. Isso simplesmente porque o advogado nos Estados Unidos ele tem que prever quase todos os riscos inerentes a uma transação, porque não existe um código por trás, um código civil que pode embasar causas jurídicas. Então, se você não contratou não colocou uma cláusula específica no contrato e deu um problema, você não vai ter o direito de cobrar isso da outra parte. Né? Então você vê contratos hiper robustos, muito longos, negociando todos os pontos principais da compra e venda e de questões imobiliárias nos Estados Unidos, por causa dessa falta de robustez que a gente tem no direito civil, lá não tem. Então você tem que negociar e tem que lidar com essas questões meio que na ponta do lápis lá nos Estados Unidos. Então você acaba vendo um ou outro, né? Então às vezes contratos muito simples são formulários que o cliente assina e pronto, ou contratos hiper robustos de 40, 50 páginas para fazer uma compra de um imóvel comercial um pouco mais robusto. Então, Rodrigo, um ponto também que está bastante em discussão, desde que saiu em forma de MP, né, é a PL 4173, que tributa basicamente, que potencialmente tributará pessoas com investimento no exterior, né? É, atualmente, como tá a situação dessa PL, né? Então vamos lá. A PL, assim, na minha opinião, isso é a opinião Rodrigo, acho que o intuito da PL é correto. Né? É uma maneira pela qual o Brasil pode se adequar ao que eu vejo que são regras internacionais, em geral, em
vários países, né, de tributação. Então, o intuito eu não vejo incorreto. Mas o projeto de lei, ele, devo dizer, para mim está confuso. Eu tive várias conversas a respeito e estive mais confuso com essas conversas. Mas assim, a gente pensa em offshore, quando a gente fala offshore da pessoa, muitas vezes esse conceito de offshore vem meio pejorativamente, né? Mas nada mais se trata de uma empresa no exterior, né? Então essa empresa no exterior, ela é declarada no Brasil. Ela tem uma conta no exterior, essa empresa, o dinheiro que está fora do Brasil, que está investido, ele é declarado no Brasil. Todos os ativos dessa empresa, É tudo tudo declarado. que tem de transação dessa empresa, inclusive balanço, demonstrações financeiras, é declarado aqui para o Banco Central. Exato. Agora, o que acontecia, né? O que acontece até o passamento, até passar esse projeto de lei? Eu mando meu dinheiro para fora, faço investimentos, esse dinheiro ele rende lá fora. No momento que eu trago esse dinheiro de volta para o Brasil me taxa nesse dinheiro. O que esse projeto de lei está fazendo? Ele está fazendo, não. A gente não vai mais taxar você quando você trouxer o dinheiro de volta para o Brasil, se você repatriar esse dinheiro. Agora você paga, mesmo o dinheiro estando lá fora. Não vejo problemas. Acho que grande parte dos países fazem isso. E, de novo, o Brasil está se adequando às regras internacionais. Agora, qual é o problema? O problema é que nós não sabemos, de fato, ainda o que é tributável ou não tributável. Então, voltando à nossa estrutura de offshore, LLC e imóvel. Esse imóvel será alugado para um terceiro. Existem rendimentos de aluguéis. Esses rendimentos dos aluguéis, que agora estão na LLC, que potencialmente até são distribuídos para uma offshore, vai ser tributado? Não vai ser tributado? Não está claro. Então, de novo, o projeto de lei, eu acho que o intuito é correto, mas não existe uma clareza ainda de como isso vai afetar os investimentos estrangeiros feitos por brasileiros. E eu acho que até uma vez que passar esse projeto de lei, vamos ter instruções normativas da Receita Federal e por aí vai que provavelmente vão dar mais clareza a esse assunto. Mas eu tive algumas perguntas de clientes que foram, será que eu monto a estrutura do jeito que eu monto, do jeito que ela já foi montada, tendo em vista que vai passar esse projeto de lei, porque é muito provável que passe? E a minha resposta é, a estrutura para fins americanos, ela tem um propósito, né? Que é o propósito que a gente passou aqui 1 hora discutindo. Existe uma questão de por que eu tenho uma offshore, por que eu tenho uma LLC, quais são os riscos fiscais, quais são os riscos societários. Do ponto de vista americano, isso não muda. O benefício continua. Os benefícios continuam. Então é muito difícil, na minha concepção, a gente se desfazer desse tipo de estrutura só porque agora essa estrutura está sendo taxada no Brasil antecipadamente. Porque ela continua sendo taxada, já era taxada. O dinheiro volta para o Brasil, ele é taxado. Né? Então agora existe uma antecipação dessa taxação. Mas para meus fins, Rodrigo, advogado americano, não vejo nenhum malefício de manter essa estrutura. De fato, eu sugiro ainda, não. Você quer comprar um imóvel nos Estados Unidos? Vai precisar de uma offshore, a gente vai passar por todos os pontos que a gente passou, vai precisar de uma LLC e por aí vai. Então, os benefícios, eles são mantidos. Existe aí uma questão contábil a ser lidada no Brasil, de como é que a gente vai declarar, o que nós vamos declarar aqui no Brasil? Sim, não está claro? Não, mas a estrutura como um todo se mantém. Ela se mantém, eu não vejo essa estrutura meio caindo em desuso ainda. Tá? Porque ela tem outros benefícios que não são benefícios fiscais brasileiros. Então, continuamos com a mesma estrutura por enquanto, a não ser que alguma coisa muito estranha apareça nesse projeto de lei, nas instruções normativas, e a gente tenha que se adaptar aqui e ali. Mas essa discussão ainda vai rolar bastante, né? Vai. Acho que o ponto principal que você comentou é que o benefício ele está além do Brasil, né? Exato. Assim, se o propósito é investir nos Estados Unidos, o benefício continua no investir nos Estados Unidos, né? A questão é exclusivamente aqui no Brasil, que ainda tem muita conversa, não se sabe ainda ao certo como vão fazer. Cada vez que tem uma atualização, surgem mais e mais perguntas, né? Exato. E o instrumento, assim, a offshore, ela continua um bom instrumento para planejamento patrimonial, né?
A gente tem, eu represento algumas famílias que têm patrimônio no exterior e se utilizam de uma offshore, simplesmente porque societariamente ela funciona. Da mesma forma que a gente tem sociedades limitadas com cotas com reserva de usufruto. É o mesmo conceito. Você está fazendo um planejamento patrimonial se utilizando de tipos jurídicos que são aceitos e previstos em lei, né? E a offshore ela mantém esse benefício também, né? Então, eu vejo inventários no exterior, inventários aqui. Então, a gente tem essa concepção de que, porque naqueles países de tributação favorecida, eles têm um aspecto pejorativo, quando você menciona, que não tem utilidade. Mas tem, se não tivesse utilidade, não tinha um mercado para isso, né? E esses países não desenvolveriam uma economia com base nisso, né? Então, existe, de fato, vários benefícios. Não existe uma evasão de taxação, existe só o momento de pagamento do imposto, e esse momento de pagamento do imposto é o que está mudando, como digo, de acordo com esse novo projeto de lei. É só um momento. Não existe uma mudança de por que eu pago, né? De se eu pago ou não pago. Não, paga-se, o momento muda. Essa é a minha concepção ainda por enquanto. Mas assim, vamos ver o que vai aparecer nesse projeto de lei, nas instruções normativas, para a gente ver como que a gente se adequa, né? De fato, vai precisar vai um processo de atualização aí dessas estruturas, provavelmente. Tá bom? Entendi. Nós aqui da Six Capital investimos nos Estados Unidos há 10 anos já. Com isso, a gente tem vários parceiros, operadores, desenvolvedores, contatos e com projetos que a gente de fato fez e faz lá, né? Então, para que a gente consiga amarrar tudo isso no investimento imobiliário, Rodrigo, como que seria, digamos, um dos principais processos de via agreement, essas coisas? Então, uma vez que a gente agora já acessamos o mercado americano, né? Então, fizemos uma compra de um imóvel nos Estados Unidos. E esse imóvel, vamos dizer que seja um terreno, a gente precisa fazer uma construção no imóvel, precisa reformar o imóvel. Como que eu, um brasileiro, chego nos Estados Unidos e faço todo esse processo, né? Então, existem algumas maneiras. De fato, você vai precisar de algum parceiro nos Estados Unidos, uma imobiliária, uma construtora, e essa parceria ela pode ser feita de algumas maneiras. Você pode contratar uma prestação de serviço, né? Então, em geral, a gente faz uma contratação de uma imobiliária, uma construtora, ou uma imobiliária que depois subcontrata o serviço para uma construtora, que subcontrata para um outro construtor e por aí vai. Ou a gente pode trazer eles para dentro do projeto. E aí, em vez de fazer um pagamento de um FII, né, de uma prestação de serviço, eles têm um incentivo de fazer a construção no imóvel ou desenvolver esse imóvel conosco e receber uma distribuição pelo sucesso do projeto. Para isso, a gente traz eles como sócios numa das LLCs abaixo da corporation que a gente mencionou, e aí essa LLC, que antigamente era uma LLC detida por um só sócio, então um contrato social bastante simples, de 2 ou 3 páginas, com direitos muito simples, porque só tem um sócio que administra a própria empresa, agora é um contrato diferente. Nós temos 2 sócios. Então, a gente está falando de um contrato social que, para fins brasileiros, vamos dizer, ele é um equivalente de um contrato social com acordo de cotistas. Porque você precisa prever tudo no mesmo documento. E naquele documento você vai ter um sócio que administra a estrutura, que provavelmente vai ser esse desenvolvedor. Você vai ter um sócio que é um sócio, vamos dizer, passivo, né, de investimento. E aí, societariamente, a gente elabora todas as regras que, por exemplo, a gente teria no código aqui, no nosso Código Civil, a gente tem que elaborar todas essas regras dentro do contrato social. Então, o contrato social dessa LLC, ele vira como se fosse um manual da operação dessas partes, né? Então, ele vai tanto de quais são as obrigações de reporte, de prestação de contas, de informações que o desenvolvedor precisa entregar para o investidor, quais são as decisões que o desenvolvedor pode tomar sem o consentimento do investidor, quais são as decisões que precisam do consentimento do investidor,
como que vai ser feita a distribuição para os sócios. Então, vamos dizer que primeiro a gente vai repagar todo o capital investido e depois do pagamento de capital a gente paga uma taxa preferencial para o investidor. E depois o investidor receber o capital mais esse retorno preferencial, aí dividimos 50-50, ou 80-20, ou como for que as partes quiserem negociar isso. Tá? Então, o contrato acaba ficando bastante robusto, né? O que a gente chama de um JV Agreement, é como se fosse uma joint venture, mas para fins de americanos, uma joint venture não é um tipo jurídico específico, ele é só um conceito de dois sócios em parceria, pode ser numa LLC ou pode ser um outro tipo jurídico, e aí a gente tem declarações e garantias de todas as partes. Então, como eu mencionei, os contratos americanos eles são muito longos, né? Eles são robustos, porque a gente precisa entender absolutamente tudo que as partes vão fazer em conjunto. Então, o desenvolvedor vai ter um budget para atuação. Quando que esse budget vai ser aprovado? Anualmente ou trimestralmente? E como vamos negociar os valores que estão nesse budget? É um valor agregado? É um valor por linha? Então, todos esses questionamentos de operacionais agora estão nesse contrato. Então, meu trabalho como advogado sentar com vocês e falar, vamos pensar praticamente, que para mim é um pouco mais difícil, né, a praticidade da operação, porque eu sou advogado, não estou atuando no mercado imobiliário. Então eu preciso da participação ativa do meu cliente para poder explicar no contrato como é que essa parceria vai ser desenvolvida. Entender o deal de fato. Exato. E colocar todos os passo a passos, as diretrizes, empacotar num documento de umas 50, 60 páginas. Exato. Porque se eventualmente no meio do caminho a gente tiver alguma dúvida, é muito mais fácil no contrato ter alguma cláusula lá que fala, o seu exemplo do budget. O budget está atrasado. Como é que eu sei que está atrasado? Vai estar lá falando que deveria ter sido entregue até tal data. Exato. Ou eventualmente até tal valor, não precisa ter uma explicação, pode passar. Ou por exemplo, faltou dinheiro. E aí? Da onde vem esse dinheiro? Quem que coloca o dinheiro? Quem que tem essa obrigação? São os dois? É proporcional a participação dos dois? Ou só o investidor vai colocar o dinheiro? Como é que isso é feito? Né? Porque no momento que uma parte bota dinheiro e a outra não, aí existe uma diluição. Essa diluição de uma das partes diminui o retorno. Então, todas essas regras societárias, elas precisam ser discutidas entre as partes, né? E a gente, nós, os advogados, a gente reflete o deal, os termos do negócio neste contrato, tá? Mas é um contrato bastante robusto e bastante específico, né? Se você lê o contrato, ele é bastante específico com quais são os direitos e obrigações de cada uma das partes no desenvolvimento desse projeto. Tá? Então, é um documento interessante para mim, eu adoro preparar esse documento porque é muito prático, mas eu não consigo preparar sem o cliente, é um documento feito a 4 mãos. Os documentos, então, a gente, de um modo geral, podemos separar entre dois, né? Os documentos, digamos, societários, bylaws, etc., que certo. Falam tudo da constituição das entidades, e o documento mais da operação, né? Esse JV Agreement que rege todas as diretrizes que envolvem a operação em si, o deal, né? O que é o deal? O deal está aqui, no JV Agreement. Aqui vai estar muito claro o que é, qual que é a finalidade, né? Captamos recursos para fazer o quê? Né? Eventualmente ali pode estar escrito alguma coisa, ou qual é a forma de captar, ou como você disse, se faltou dinheiro, vai vir como? Vai ser um empréstimo, equity, como exato. Vai vir, né? Exato. Então, assim, muitas vezes eu vejo, faltou o dinheiro, então a empresa precisa de dinheiro, o sócio investidor até faz uma contribuição, mas essa contribuição ela é considerada uma dívida da empresa. O que quer dizer o quê? Quer dizer que esse investidor que colocou dinheiro adicional, ele vai ser pago, essa dívida vai ser paga antes de qualquer outra distribuição. Preferencial. Né? Então, antes da gente até devolver o dinheiro do capital do próprio investidor ou do sócio desenvolvedor, do operacional, a gente primeiro repaga essa dívida. Isso tudo tem que estar descrito no contrato. Se não tiver descrito no contrato, vai ser um investimento de contribuição de capital e está sujeito às regras que estão na lei do Estado, em geral é dela. Né? Então, todos esses pormenores eles precisam estar descritos no contrato. Se não tiver, existem complicações societárias que podem acontecer,
do mesmo jeito que aqui, né? Mas é um pouco mais de responsabilidade das partes lá estarem de acordo na diretriz desse projeto. Né? Então, esse documento é um documento muito importante. Se de fato a gente estiver trazendo o parceiro para ser um investidor, um sócio do nosso projeto. Né? Que é diferente de você fazer uma contratação para uma prestação de serviço. E aí você está sujeito aos riscos de um prestador de serviço Sim. que talvez não tenha um incentivo de atuar de maneira mais rápida, né? Porque não tem o sucesso do projeto por trás. Vai ser Sim. pago e Então, o pronto. sucesso do projeto, não tem um skin the game, ele não está de fato ali, né? E se der algum problema no prestador de serviço, troca o prestador de serviço. Ele parte para o próximo projeto e você fica um pouco na mão. Né? Então, é normal você trazer um parceiro americano para atuar você nos Estados Unidos por causa desse incentivo. Né? Senão você fica meio que na mão lá, sem poder também conhecer outros prestadores de serviços que vão querer pegar o projeto no meio. Né? Então, é mais normal eu vejo o parceiro entrar na sociedade, de fato, para ter esse incentivo do sucesso do projeto. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Sixcast, podcast da Six Capital, com o convidado Rodrigo Sadi. Muito obrigado por comparecer. Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, Instagram, todas as redes sociais. Muito obrigado. Até a próxima.